noite, sejam bem-vindas todas as pessoas. Meu nome é Paulo Oliveira, eu sou um dos coordenadores, estou na coordenação geral do TEAR Jungiano, Núcleo de Psicologia Analítica de Mogi das Cruzes, e divido a coordenação geral com a Débora Lemos, que está aqui conosco para a live de hoje, tá? E assim como fazemos nas lives passadas, apresentamos às pessoas um pouco da história do TEAR e compartilhamos com vocês as nossas atividades já realizadas e aquelas que serão realizadas também no futuro, tá? O TEAR Jungiano, ele tem como sede a cidade de Mogi das Cruzes, que fica a 50 quilômetros de São Paulo, e começou nesta data aí de 10 de março de 2018 com o primeiro encontro realizado pelas fundadoras Maria Helena Maia e Natália Castanha, né? Aí era o primeiro Café com Jung, um sábado, com as leituras dos livros Os Deuses e o Homem e as Deusas e a Mulher. Hoje o núcleo Tear Jungiano lhe conta com um conselho, formado por 13 pessoas. Todas essas pessoas são psicólogas formadas aqui na região ou próximos, né, da região e têm experiências profissionais diferentes, atuações diferentes, mas em comum tem o apreço pela teoria junguiana, né? E o objetivo do nosso TEAR é divulgar a psicologia analítica para a região de Mogi das Cruzes, do Alto Tietê, de forma acessível. Então, como fazemos isso? Por meio dos nossos encontros do Café com o Jung, são encontros quinzenais aos sábados, com a leitura de obras de psicologia analítica. Eu já falei sobre os deuses, sobre as deusas. Fizemos a leitura das cartas de Freud e Jung. Fizemos a leitura do livro O Tarô, Jung e o Tarô, Jung e a interpretação dos sonhos. E atualmente, desde o ano passado, estamos fazendo a leitura da Agnose de Jung e os Sete Sermões aos Mortos, com a mediação do Carlos Araújo, também nosso conselheiro. O Tear Jungiano, ele realiza outras atividades. Uma delas é a supervisão oferecida para profissionais recém-formados em psicologia, com a condição de realizar um atendimento social, num período de supervisão de 3 anos. Né? Temos atualmente 4 turmas, 4 grupos de supervisão em andamento. Tá? Já realizamos também minicursos, como o de Introdução à Psicologia Analítica, o curso de Abordagem Corporal e Psicologia Analítica, com a mediação do Carlos, da Iretusa. Realizamos também o Cinetear, com 2 edições, a discussão dos filmes Manchester à beira-mar e também do filme Ensina-me a Viver. E contamos também com algumas parcerias, como a convite realizado pela Universidade de Mogi das Cruzes para dar cursos, apresentar também a psicologia analítica aos estudantes de psicologia. Né? Nós temos os nossos canais, canal do YouTube, onde ficam as lives passadas que foram gravadas, os canais Instagram, Facebook e também temos temos o WhatsApp com um grupo para troca de materiais voltados à psicologia analítica. Né? Desde a pandemia, iniciamos as lives com a a apresentação de temas diversos, né? Por meio de convites de profissionais, de analistas junguianos, como Laura Vilares de Freitas, Jorge Zacarias, Silvia Batista, Isabel Labriola, Lúcia Azevedo, Paulo Toledo, Leda Seixas e João Bezinelli, do Instituto SEDES, e também com a apresentação dos nossos trabalhos, como foi o caso do Carlos, da Joanita Ferreira,
e da Natália Silveira, que também falaram sobre a depressão criativa, né? E para a live de hoje, temos então a presença do Luiz Nieri, que vai falar sobre sexualidade política. Atenção, provoca tesão? Débora? Carlos, desculpa. Gente, deixa eu apresentar esse rapaz aí, esse rapaz simpático que está aqui. Luiz, é um prazer tê-lo aqui no nosso teário junguiano. Acho que são pessoas que nem você que trazem aí uma importância que nós damos a essa proposta que nós estamos tentando desempenhar aqui na nossa região, tá? Deixa eu apresentá-lo. O nome dele é grande, é Luiz Fernando Nieri de Toledo Soares. Ele é analista junguiano pela SBPA, e lá na SBPA ele tem um núcleo muito bom para quem gostar de ter participado desses núcleos que a SBPA proporciona, é um núcleo de sexualidade. E hoje ele estava falando para a gente aqui em off, que vai começar uma outra turma, né? Vai ser toda sexta-feira, às sextas-feiras, uma vez por mês, uma coisa assim, né? Então, ele também é associado à IAAP, né? A Sociedade Internacional de Psicologia Analítica, né? Eu acho que com esse currículo aí dá para a gente perceber que vai ser uma live boa, a gente vai ter bastante, né? Já que é um assunto que o Luiz trata há muito tempo, né? Luiz, é com você. Obrigado pela sua presença, tá? Imagina, é um prazer, eu agradeço o convite e a oportunidade de falar com vocês aqui. E conheço já a Maria Helena há um tempão, né, Maria Helena? Uhum. E a gente já estudou juntos, já fez previsão juntos, enfim, tem uma longa história aí, um caminho longo. Eu venho estudando sexualidade sob a perspectiva da psicologia analítica já há uns... Estudando quando eu abri o núcleo, né? Eu abri o núcleo já fazem uns, acho que 10 anos. Então já tem bastante tempo que eu estou aí na lida com essa brincadeira. E, na verdade, eu vou até já colocar aqui a minha apresentação. Quando eu fui convidado a dar essa apresentação pelo Carlos, a gente estava no finalzinho do ano eleitoral, estava aquela tensão no ar, né? Rolando ali um nós contra eles e aquela coisa toda da política, toda muito acesa. E aí eu falei, vou tentar falar alguma coisa a respeito disso, né? E conforme eu fui preparando essa live para apresentar para vocês, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu dei uma mudadinha no nome, né? Eu tirei ali Percebi. o E, né? Porque eu acho que dessa forma a gente pode entrar num assunto que eu acho que vai ser mais interessante, porque o que foi ficando muito claro para mim é que a pergunta, né, essa pergunta tensão causa tesão, né? Ela é muito simples, né? Ela é uma pergunta que pode ser respondida com um sim de cara. Então a gente pode terminar a live por aqui e né, só que não, obviamente que eu não vou fazer isso. Então, eu vou, na verdade, falar um pouquinho com vocês a respeito, um pouquinho de política. Eu sei que eu vou mexer aqui no vespeiro, né? Porque já existem estudos que mostram que a política, estudos
de neurociência, que já mostram que a política, ela acende partes do cérebro que são as mesmas partes que são acesas, por exemplo, com crenças políticas, né? Então, são aquelas partes do nosso cérebro que se acendem quando a gente está diante de questões que são profundamente estruturantes na nossa personalidade, na nossa psicologia, né? Na nossa psique. Mas aí eu queria compartilhar com vocês a primeira frase que eu recebi quando um grande amigo soube que eu ia falar a respeito do assunto, que foi essa de que se a única coisa que ele conseguia imaginar que política tivesse a ver com sexualidade é que os políticos sempre podem a gente. E eu achei muito engraçado, mas muito a ver com os preconceitos todos, né, que giram em torno da política e giram em torno deste assunto que trazem à tona tantas emoções, né? E então eu trouxe também essa frase do Paulo Leminski, porque eu já não sou mais um jovenzinho. Eu estava ouvindo uma vez uma entrevista do Lenine e ele cita, numa visita que ele foi fazer ao Congresso Nacional, que quando entrou lá, ele viu aquela coisa toda acontecendo e ele lembrou dessa frase do Paulo Leminski, que diz que o poder é o sexo dos velhos, né? E que ele fala nessa entrevista, ele fala, a minha impressão é que eu estava vendo um bacanal, né, ali em pleno Congresso Nacional acontecendo e aquilo me enojou, enfim. Mas, então, isso aqui para a gente dar uma aquecidinha para entrar no nosso assunto. Vamos lá, então. Ó, política, deixa eu só fazer uma coisa aqui. A política, então, né, tem a ver aqui com essa definição bonitinha, né? Tem a ver do grego com politikos, que é algo relacionado com grupos sociais que integram a polis, né? E tem algo a ver com organização, direção e administração de nações ou estados. Então, é importante a gente ficar com essas três ideias, né? Organização, direção e administração. E nos regimes democráticos, a ciência, deixa eu diminuir aqui uma coisa, pronto. A ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos com seu voto ou com a sua militância. É importante a gente pensar também nessa palavrinha militância aqui. A militância é sinônimo com o ativismo, né, que tem a ver nas ciências políticas com a ação continuada com vistas a uma mudança social ou política, privilegiando a ação direta através de meios pacíficos ou violentos, que incluem tanto a defesa, propagação e manifestação pública de ideias até a afronta aberta à lei, chegando inclusive à prática do terrorismo. Portanto, a política está muito longe de ser algo simples e tranquilo de ser abordado, né? Uma coisa que eu acho que é legal a gente deixar claro aqui, que lei, moral e ética são três coisas bastante diferentes, né? O que está na lei não é necessariamente ético, nem necessariamente moral, e, portanto, não é necessariamente correto, né?
A gente tem muitos exemplos na história. Já foi lei no nosso país ser dono de escravos, as mulheres não poderem votar, os homossexuais poderem ser presos. Então, não é porque existe uma lei a respeito de uma determinada coisa que esta coisa é uma coisa boa. E, portanto, a militância política e de ideias revolucionárias, ela é fundamental para o desenvolvimento da consciência coletiva, tá? Então, eu vou agora botar vocês no próximo passo. Então, nessa definição, né, de política, em que os cidadãos, a definição de política democrática, né, onde os cidadãos são as pessoas que têm a possibilidade de, enfim, definir leis e participarem da vida pública, né, e democracia, na verdade, significa o poder do povo, né? Demos é povo e cracia é poder, se eu não me engano, acho que é dessa raiz que vem a palavra democracia. Só que tem um detalhe, né, muito, vamos dizer, uma pegadinha nessa história, que é quem é de fato, né? Tem um buraco do coelho aí, de quem que é de fato um cidadão e quem é que tem direito a quê, né? Como eu estava dizendo para vocês, há muito pouco tempo as mulheres não podiam votar. Na verdade, se eu não me engano, estamos fazendo 91 anos da lei que permitiu as mulheres votarem aqui no Brasil e 130 anos das mulheres poderem votar no mundo. E, por acaso, essa lei foi, pela primeira vez, aprovada na Nova Zelândia. Olha só que interessante. Mas eu não vou entrar nesse buraco de coelho de quem é cidadão, quem não é cidadão, quem tem direito ao quê, quem não tem direito ao quê, porque isso daqui daria mais 8 horas de conversa, né? Ou até de monólogo, porque nós sabemos que, apesar de nós vivermos numa sociedade democrática, de que a gente não tem exatamente direitos iguais ainda, apesar disso estar garantido na nossa lei, né? A aplicação da lei não é exatamente feita de uma maneira muito justa, mas não vamos entrar por aí, porque a gente vai se perder, né? Eu queria entrar por um outro lado na questão da política e da psique, né? Então, pensar um pouco que no desenvolvimento da nossa consciência, a primeira hipótese que a gente faz quando a gente começa a perceber que nós somos alguém, a gente faz a hipótese de que todos nós pensamos e sentimos de formas parecidas ou praticamente iguais, né? E é muito interessante porque, a partir dessa ideia de que todos nós funcionamos de forma igual, a gente começa a ter uma visão, porque isso é obviamente uma hipótese que não se sustenta, a gente começa a ter essa impressão de que quem não pensa igual a nós, a gente sempre parte, então, no desenvolvimento da nossa consciência, a gente parte primeiramente dessa hipótese, né, de que as pessoas todas sentem de forma parecida e são iguais a nós. E é um passo importante do desenvolvimento da consciência perceber que o outro é o diferente, né?
que o outro pensa diferente, que o outro sente diferente da gente, de que o outro tem verdades, às vezes, diferentes da gente, né? E que, mesmo que nós sejamos diferentes, a gente também compartilha, e até por isso que a gente faz essa hipótese de que somos todos iguais, a gente compartilha uma parte do nosso psiquismo, é compartilhado de forma inconsciente e é uma espécie de um modelo, de uma forma de comportamentos, né? Estou falando aqui, obviamente, dos arquétipos, mas e essa é uma coisa de fato compartilhada pelo ser humano. Essa ideia de que nós somos todos iguais, ela é uma ideia bastante... É como se tivesse dentro de nós uma mente mais primitiva que funcionasse nesse canal, uma espécie de uma... essa parte da nossa consciência, né, que acha que quem não faz o que a gente faz é do mal. Eu brinco com essa ideia, né, de que como a gente é parecido no inconsciente, né, como o Jung brinca com essa história do arquétipo, falando que o arquétipo é uma espécie de desenho básico psíquico, né? Então, é a mesma coisa que você pensar que, por exemplo, todos os seres humanos, eles têm 2 narinas, 2 olhos, 2 pulmões, um coração, uma boca, e assim por diante, né? Então, a estrutura geral é a mesma, mas o conteúdo é absolutamente diferente um do outro, mesmo em gêmeos idênticos, né? Especialmente do ponto de vista psíquico. Aí, eu queria trazer para a gente pensar um pouquinho essa frase do Jung, escrita em 1939, num texto dele do volume 10, que se chama A Importância da Psicologia para a Época Atual. Qual era a época atual naquele momento? Estávamos à beira da Segunda Guerra Mundial, né? Então, os ânimos entre as pessoas estavam profundamente acirrados e as discordâncias políticas e a tensão entre as oposições políticas eram enormes no mundo inteiro. E aí ele diz, né, nada desperta mais pânico no primitivo do que o incomum. O que logo faz supor ser isto algo perigoso ou hostil. Também esta reação primitiva subsiste em nós. Facilmente, por exemplo, nos ofendemos se alguém não participa de nossa convicção. Ainda se persegue a quem pensa de modo diferente, ainda queremos impor aos outros a nossa opinião. Temos, inclusive, um medo enorme de ficarmos sozinhos com a nossa convicção. Essa frase, que tem quase 100 anos, poderia tranquilamente ser aplicada para a psicologia atual, né? Eu fico pensando que se ele tivesse escrito ontem essa frase, ela se aplicaria perfeitamente ao que a gente vive do ponto de vista político hoje em dia, né? Deixa eu só abrir uma coisinha aqui. Quando eu falo, né, daquela partezinha primitiva da nossa mente, que fica com medo, né, com
que acha que todos deveriam ser iguais, que todos deveríamos pensar de forma parecida, eu estou falando, na verdade, dessa parte que o Jung fala nessa frase, né? De que é como se tivesse essa mente primordial que gosta de funcionar em hordas. Isso tem uma explicação até do ponto de vista de sobrevivência do ser humano, né? É graças a esse dispositivo de sobrevivência que nós conseguimos nos tornarmos quem somos hoje dentro do nosso planeta, né? Para o bem ou para o mal, nós dominamos o nosso planeta e nenhuma outra espécie tem chance, nenhuma outra espécie orgânica, ao menos, tem chance contra nós. Só que esse é um dispositivo psicológico que faz com que a gente se comporte em hordas, né, primordiais. Então, a gente fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, o comportamento das massas, né, deixa isso de forma bastante óbvia, né, esse tipo de mente mais primordial que mora dentro de nós, né? Passa para o próximo aqui. Vamos lá. Obviamente que os nossos posicionamentos políticos têm a ver com as nossas vivências pessoais, né? Então, os nossos posicionamentos políticos vão depender sempre das nossas histórias pessoais, das nossas histórias de vida, daquilo que nós vivenciamos, daquilo que os nossos pais acreditavam. Não necessariamente a gente vai acreditar nas mesmas coisas, mas isso tudo tem uma influência bastante importante na forma como a gente pensa, né, a política e a vida em comunidade. Na verdade, é fundamental que, para um bom funcionamento da vida política, ou seja, para um bom funcionamento da coletividade humana, a gente precisa, né, dos vários pontos de vista e de pessoas defendendo esses vários pontos de vista, sejam as pessoas de esquerda, as pessoas de centro, as pessoas de direita. Eu sempre fui muito da turma do deixa disso, né? Então, eu sou, obviamente, uma pessoa mais de centro do que das polaridades de esquerda ou direita, mas eu consigo perceber que nós precisamos de pessoas que defendam todos esses pontos políticos, né? Isso é absolutamente fundamental, porque, de outra maneira, a ideia, né, do desenvolvimento da consciência não aconteceria, né? Segundo o próprio Jung, diz que para que haja movimento psíquico, precisa haver diferença de potencial e, portanto, a diferença de potencial acontece nessas diferenças de ideia, nessas diferenças de ideal, né? Mas, e através dessa troca, né, essa possibilidade de encontro dessas ideias, discussão dessas ideias, é que a gente pode chegar perto de uma verdade menos ideal, né, e mais realista, porque o ideal, ele funciona muito bem como ideia, mas nós sabemos que o ideal, ele é sempre uma espécie de ilusão, né? E a ilusão, assim como os apaixonamentos, por exemplo, quando a gente está iludido com alguma coisa, quando a gente vai aplicar essa coisa na realidade, normalmente a gente se decepciona,
porque a realidade nunca condiz com os nossos ideais, né? Só que nós temos um problema muito sério acontecendo na modernidade, que é essa ideia, né, de que nós estamos vivendo num mundo onde as ideias que diferem das nossas, e isso é uma coisa que acontece, como vocês podem ver ali pela fala do Jung, já há muito tempo. Piora em alguns momentos da vida, da história da humanidade, isso se agrava, né? Em outros momentos isso fica mais brando, mas nós estamos vivendo um momento onde isso está muito acirrado. Essa ideia, depois eu vou voltar para essa história da ideia do laboratório de ideias e a câmara de eco, mas a gente está sendo bombardeado, né, por verdades egoístas, né? Ou seja, a gente está cada vez mais, por conta do advento da internet e... estou aqui na ponta da língua o nome daquele negócio que fica mandando para a gente só o que a gente gosta de ver, algoritmo. A gente está vivendo sob a égide dos algoritmos, né? E mais do que isso, quando a gente briga com, com as pessoas que não pensam da mesma maneira que a gente, do ponto de vista político, a gente tira elas do nosso Instagram, a gente bane elas do nosso Facebook, a gente silencia essas pessoas, né? E, obviamente, que o algoritmo vai vendo, né, o que você está clicando, o que você vê, o que você fala, porque nós estamos sendo profundamente observados hoje em dia, né? Essa é uma ideia que o 1984, o livro lá acho que é Orson Welles, né? Não me lembro mais o nome do autor, mas que é a história do grande irmão. Nós estamos vivendo na era do grande irmão, né? Só que o grande irmão são os algoritmos. E esses algoritmos, eles querem capturar a nossa atenção. Como é que ele captura a nossa atenção? Ele captura a nossa atenção mostrando aquilo que a gente quer ver. Só que o problema é que isso vai criando a ilusão de que nós vivemos num mundo onde todo mundo concorda com a gente, porque a gente só recebe as notícias que concordam com a nossa visão de mundo, a gente só recebe vídeos que concordam com a nossa visão de mundo, a gente briga com as pessoas que não concordam com a nossa visão de mundo, a gente expulsa essas pessoas da nossa convivência e, portanto, nós estamos nos fechando em bolhas políticas e ideológicas e emburrecendo com isso, né? Porque, na verdade, assim, a ideia das câmeras de eco, né, que é esse fenômeno que eu estava descrevendo aqui, é que a nossa inteligência, conforme a gente não vai sendo desafiado nas ideias que a gente tem a respeito de política, de ideias e de crenças que a gente tem a respeito do mundo, de como o mundo deveria ser e de como as coisas funcionam, ou enfim. Quanto menos a gente é desafiado nessas crenças, menos a gente está desenvolvendo a nossa capacidade de pensar. E, portanto, estamos enferrujando, por assim dizer, o nosso cérebro, né? E isso vai criando essa ideia, né, de que o outro, a gente volta para aquele funcionamento de horda primordial, né, para aquele jeito de funcionar, aonde o outro é um imbecil que precisa ser destruído, destituído, preso, morto, né, e assim por diante, né? A grande dificuldade da democracia é justamente que a democracia pretende ser um laboratório de ideias, né? Um lugar onde as pessoas possam trazer as suas ideias e as suas ideias vão ser desafiadas, discutidas, postas sob o microscópio
dos outros, sobre a crítica das outras pessoas, e vão ou não sobreviver ao teste de realidade, né? Eu estou trazendo isso tudo, um pedaço para a gente lembrar, né, que eu estava falando lá no comecinho, daquela história de que a gente tem aquela parte da nossa mente que funciona de uma maneira mais primitiva, que é assim, é aquele pedaço da nossa mente que quando vê uma paçoquinha na prateleira da farmácia, que, aliás, eu não consigo entender por que uma farmácia vende um negócio daqueles, mas a gente olha aquilo e fala, boa ideia, vou comer uma paçoquinha, né? Porque uma paçoquinha que pesa 10 gramas tem 150 calorias. Porque na programação desse pedaço da nossa cabeça, 150 calorias em 10 gramas, gente, é um tesouro. É uma coisa, sim, coisa mais maravilhosa que pode existir na face da Terra, porque você vai consumir um nada que vai te fornecer um monte de energia, que vai tudo virar banha para quando você não tiver comida, você conseguir sobreviver por mais tempo. Por quê? Porque na época que isso foi, vamos dizer assim, programado dentro do nosso, né, do nosso psiquismo, caloria não era uma coisa fácil de ser obtida, né? A gente tinha que ir para o mato, a gente tinha que, às vezes, comer uns negócios que nos envenenavam, ou tinha que caçar os bichos, e aí você tinha que correr, e você podia tropeçar, e torcer um joelho, e aí você ia perder uma perna, porque você não ia ter ninguém para botar o seu joelho de volta no lugar, né? Não existia essa tecnologia na época. Então, essa parte do seu cérebro fala, boa ideia, vou comprar uma paçoquinha para comer, porque eu preciso de banha, né? Tem um outro lado nosso, que é isso que nós estamos usando agora, que é esse lado, né, essa parte do nosso psiquismo, que tem a capacidade de refletir a respeito da reflexão, que é essa parte que vai falar, não, mas você está de regime, imbecil, você tem diabetes, ou você, enfim, ou esse negócio é um veneno em barrinha, não coma isso, vai comer um brócolis, né? Melhor do que se entupir de porcaria. Mas eu estou trazendo essa ideia porque na política, na religião e, às vezes, muitas vezes, na sexualidade, as partes do nosso cérebro que tomam conta da gente são essas partes mais primitivas, né? Todas as partes que são crenças fundamentais da vida, o que entra em, em funcionamento, normalmente são essas partes. É engraçado, eu tinha feito direitinho e aí ele muda tudo, olha só. O segundo grande passo do desenvolvimento da nossa psique é perceber que o outro, que o diferente, na verdade, mora em nós mesmos, né? E de que nós somos plurais, de que nós somos absolutamente habitados por um monte de outros eus, né? Que estão sempre disputando de uma maneira ou de outra, dependendo, obviamente, da importância desses complexos autônomos e de como eles foram formados e da nossa história de vida, etc. e tal, eles vão ou não estar disputando com mais força ou menos força a direção do nosso carrinho, né? Ou seja, o lugar do nosso ego. Aliás, o ego, inclusive, é um complexo autônomo, diga-se de passagem. A única vantagem do ego em relação aos outros complexos é que o ego ainda tem um pouquinho mais de capacidade de acessar memórias que não são só as memórias que o fazem ficar confortável com a sua própria existência, vamos dizer assim, né? Mas o ego é um complexo autônomo. Só que nós somos o ego, né? Então, isso que eu chamo de Luiz Fernando Nieri de Toledo Soares é o meu ego,
Eu sei que eu tenho 51 anos de idade, quem tem 51 anos de idade, quem acha que tem 51 anos de idade provavelmente tenho mais, porque eu tenho mais 9 meses que eu estava lá na barriga da minha digníssima mãe, que eu não conto, né, porque a gente só conta a partir do nosso nascimento. Mas, enfim, tirando essas maluquices todas, o Jung fala da questão do complexo de uma maneira bem bonitinha, porque ele traz para o ego a ideia do quanto que nós somos muito menos importantes do que nós imaginamos, né? Então ele fala assim que a existência dos complexos põe seriamente em dúvida o postulado ingênuo de uma unidade psíquica, né? E da supremacia da vontade, especialmente. Então, toda a constelação de complexos implica num estado perturbado de consciência. Rompe-se a unidade da consciência e se dificultam mais ou menos as intenções da vontade, quando não se tornam de todo impossíveis. A própria memória, como vimos, é muitas vezes profundamente afetada. Daí se deduz que um complexo é um fator psíquico que, em termos de energia, possui um valor que supera, às vezes, o de nossas intenções conscientes. Do contrário, tais rupturas da ordem consciente não seriam de tudo possíveis. O que acontece quando nós estamos funcionando em grupos? Acontece justamente de que nós somos possuídos, normalmente, pelos complexos do cidadão com menos consciência pertencente ao grupo, né? Então, é como se nós fôssemos levados a funcionar de fato como seres primordiais, né? Com menos capacidade de pensar, com essa parte da nossa cabeça que é capaz de refletir a respeito da reflexão, e nós agimos em grupos, né? A gente não precisa ir nem longe na história para perceber que esse tipo de comportamento, ele é absolutamente, continua em funcionamento hoje em dia, por exemplo, na história da, da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Do ponto de vista psíquico, lá o que acontece é muito isso. Os russos têm certeza de que eles estão matando neonazistas, né? E os ucranianos têm certeza de que eles estão defendendo o país deles contra o mal enfim, dos ideais comunistas e do Putin e daquela coisa toda que rola por lá. Então, vamos passar um pouquinho agora para a sexualidade, né? Eu separei esse pedacinho essa frasezinha do Sade, porque eu acho que ela é bonitinha, que ele diz assim, que antes de ser um homem da sociedade, sou da natureza. O Sade, ele era, de fato, muito mais um homem da natureza do que da sociedade, porque quem teve o prazer ou o desprazer de ler algumas das obras dele, faz perceber que o cara não pega leve quando o assunto é sexualidade e suas perversões, ou aquilo que nossa consciência, né, moral, ética, política chama de né, e a nossa consciência estética chama de perversão aquilo que ele, enfim, explora lá nos contos eróticos que ele escreveu. Ele não era só um escritor de contos eróticos, ele era também um filósofo,
mas ele ficou, de fato, mais conhecido pelos contos perversos que ele escrevia. E, bom, eu acho que a gente pode começar aqui, nesse pedaço, a falar um pouquinho da questão entrar nesse buraquinho de coelho diferente, né? Bom, não há nada que desafie mais essa parte da nossa psique consciente do que a sexualidade. Talvez a fome desafie mais, né? Mas também em nome da sexualidade a gente mata, a gente estupra, a gente ama, a gente, enfim, faz uma série de coisas, se relaciona, termina relacionamentos, tudo em nome de um fogo que queima dentro de nós, né? E nós sempre tivemos a necessidade, desde que nós começamos ou desde que a história é escrita, é perceptível a necessidade do ser humano em controlar a sexualidade e a morte, né? A sexualidade, ela já foi, enfim, mais livre para ser vivida, né? De uma forma menos controlada pela moral, pela ética. Mas a partir do momento em que a gente começou, né, a desenvolver cidades, democracia e coisas desse tipo, regras sexuais sempre existiram, né? Então, desde que a gente começou a desenvolver uma consciência patriarcal, a sexualidade esteve sob o controle da consciência, ou a consciência sempre teve a necessidade de controlar a sexualidade, né? Isso fica muito claro no livro, nos 3 volumes lá do Foucault, A História da Sexualidade, que ele vai falando dos instrumentos que a gente usa, né, para controlar a sexualidade. E a sexualidade, ela tem uma característica muito interessante, que ela funciona de forma muito parecida com a nossa alma, ou seja, ela funciona de forma hermética. Então, quando a gente acha que a gente capturou um pedacinho dela, ela já não está mais lá, né? Então, quando a gente acha que a gente controlou um determinado impulso que a gente tem, né, aquele impulso já não está mais carregado da energia sexual e outro já está se carregando dessa energia, né? E esse lado animal, né, esse lado animalesco da sexualidade deixa a consciência profundamente incomodada com a sua precariedade. É como se aquela história que o Jung estava falando a respeito dos complexos, né, que os complexos colocam em xeque, né, o nosso controle sobre as nossas ações e sobre os nossos pensamentos. A sexualidade, então, ela destrói na porrada com maior facilidade essas coisas todas, né? Conforme a gente vai ficando um pouco menos jovem, a gente vai ficando um pouco mais calmo em relação a isso, mas na juventude isso é profundamente verdade. Assim, a sexualidade, ela é um negócio enlouquecedor mesmo. Quando a gente se apaixona, mesmo já menos jovem, essas coisas todas voltam com muita força, né? Então eu ouço muito, de forma muito muito forte, clientes, por exemplo, apaixonados já próximos à terceira idade ou já na terceira idade, falando que se sentem
como se tivessem 15 anos de idade novamente, né? Mas aí a gente entra, então, nessa questão de que a sexualidade, ela depende muitas vezes do outro, né? Não sempre, mas sim sempre, porque também depende do outro interno. Então, a gente está na sexualidade sempre em relação a algo, né? Seja a nossa fantasia, seja, enfim, ao outro de carne e osso real com quem a gente está se relacionando. E isso causa angústia, medo, né? E, e essas coisas todas que eu estava falando a respeito da política também se, se manifestam na questão da sexualidade. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá. Por conta dessa por conta dessa força da natureza sexual que rompe as barreiras, né, bem estabelecidas do bom comportamento social, porque o bom comportamento social está ali relacionado com as questões políticas, né? Então, viver em comunidade, estar em relação ao outro, levar o outro em consideração. A natureza, ela não tem essa moral e essa ética, né? A natureza, ela não é naturalmente ética, né? Quem cria a ética, o que se cria, tudo bem, a gente pode falar que a consciência é uma criação da natureza também, porque nós somos seres naturais. Mas é a partir, né, do desenvolvimento da consciência patriarcal que a gente começa a criar essas regras e essas leis, né? Só que a natureza e, portanto, a sexualidade, eles simplesmente não se interessam, né, por essas regras e leis, e, portanto, quando o Freud diz lá, né, que nós somos perversos polimorfos quando crianças, nós não somos perversos polimorfos quando criança. Nós somos perversos polimorfos para o resto da nossa existência. A gente só aprende a disfarçar, né, toda essa natureza que existe dentro de nós. Mas eu queria entrar agora um pouquinho na questão do quanto que esse mesmo fenômeno da internet que faz com que a gente de alguma forma, se prenda, né? se isole em bolhas de pensamentos parecidos aos nossos, ela também criou uma coisa nova que é muito interessante, que é o fato das pessoas que eram consideradas, né, minorias na nossa sociedade, dessas pessoas começarem a se encontrar pelo mundo, né? E a partir desse encontro, elas perceberem que elas não estão sozinhas, que elas não são exclusivamente as aberrações do mundo consciente e de que existem outras pessoas que sentem e pensam de forma parecida com a delas. E isso foi criando um fenômeno muito interessante, que é de trazer para a consciência coletiva as coisas que antes ficavam ao encargo do rapazinho afeminado da vizinhança, né, da rua do lado, do bêbado da praça, da menina que jogava bola com os meninos, né, e que era considerada
sapatão, e essas elas foram se encontrando e criando grupos e, portanto, formando grupos políticos, né, com intenções de trazerem para a consciência coletiva essa nova forma de existir, ou essa outra forma de existir, que não esse mainstream da binaridade sexual que nós estávamos acostumados até o fim do século passado, né? E aí a gente tem, então, uma coisa que já vem sendo construída ali há mais tempo, né? Porque a história não é uma coisa que acontece do nada, né? Ela vem se estruturando através do tempo e ela emerge, de alguma forma, nos fenômenos que a gente observa. Então, eu queria chamar um pouquinho a atenção para a gente entrar nessa história da militância político-sexual. E agora, sim, chegando no que eu queria chegar, e se vocês não conhecem, e devem conhecer, porque Linda Quebrada fez parte lá do BBB, então ela virou uma celebridade, mas antes disso ela fez um documentário que chama Bicha Travesti, e quem não assistiu, assista, que é muito interessante, porque ela vai trazendo a ideia de uma vivência, de uma experiência de vivência de corpo que é mais do que trans, né? Que é como se fosse, ela fala, né? Eu sou bicha travesti, não dá para ser e ela tatuou, inclusive no rosto, vocês podem ver no cantinho, ela tatuou ela, e ela fala no documentário porque ela fala, eu tenho uma coisa de mulher, mas eu sou bicha e, ao mesmo tempo, eu sou travesti, né? Então, que é essa coisa de que travesti é uma coisa, bicha é outra, mulher é uma terceira coisa, mas ela junta isso tudo num lugar só, e ela fala que a vivência dela é uma vivência de alguém que se sente numa constante transformação de si mesma e da sua vivência sexual, né? E que ela não se identifica nem com mulher, mas tem algo de mulher, que ela não se identifica com ser bicha, mas tem algo de bicha, e que ela não se identifica exclusivamente com ser travesti, mas ela tem algo de travesti também, né? Então, essa transformação ambulante, né? Ela fala, eu sou uma transformação sexual em andamento, né? E é bacana de ver. O Paul Preciado, se vocês não conhecem ele tem livros incríveis, mas ele tem um especificamente muito bom que chama Eu Sou o Monstro que Vos Fala, que, se vocês quiserem levar um soco no estômago, é um excelente livro para levá-lo. Esse livro é uma palestra que Paul foi dar num congresso de psicanálise, e o Paul é um homem trans, e ele foi chamado para falar no congresso que tratava de a mulher e a psicanálise. E ele destrói os psicólogos, gente. Assim, é muito interessante, porque ele traz a sombra da psicologia à tona de uma forma brilhante, porque ele é um escritor muito bom, ele, na verdade, é um filósofo, e ele traz a ideia, né, de que nós, muitas vezes,
como psicólogos, trabalhamos em nome de um status quo, né, do que é a normalidade, de como nós pensamos aquilo que é o normal e o patológico dentro de uma de uma espécie de conformidade com aquilo que está, né, em volta de nós, como se isso que está construído em torno de nós, a nossa cultura, a nossa sociedade, a nossa forma de viver, fosse de fato o que é saúde mental, né? E como se nós trabalhássemos como agentes de trazermos pessoas que se desviam dessa conformidade com a cultura, a sociedade, os bons costumes, e a gente reintegra essas pessoas, né, e fazem com que elas voltem a se comportar de maneira adequada. Vale a pena ler esse livro, porque ele coloca de uma forma brilhante em xeque uma coisa para a gente parar para pensar, de fato, de qual é o nosso papel como terapeutas, qual é o nosso papel como agentes, né, da sociedade em que a gente vive, e da gente parar para pensar se, de fato, nós vivemos numa sociedade efetivamente saudável ou não, né? E o que é o conceito de saúde, o conceito de saúde mental e etc. e tal. E, em terceiro lugar, eu queria trazer a ideia do Gustavo, que acabou de defender a monografia dele lá na Sociedade, e cuja monografia dele, o nome é... Peraí que eu vou falar para vocês. Isso aqui é Uma Tensão Sem Opostos. Então, é uma leitura da sexualidade a partir do complexo heteropatriarcal. Foi através da monografia dele que eu conheci tanto a Linda Quebrada, porque eu sou um ser extraterrestre, né? Eu não tenho TV aberta, eu não vejo TV a cabo, eu só me informo através das notícias de internet. Não sou dos que se informa via WhatsApp, graças a Deus ainda não cheguei nesse estado de degradação mental. Então eu me informo disso e me informo muito também de clientes, né, que sempre vão trazendo as notícias mais quentes, vamos dizer assim, para o consultório e filho, e, enfim, essas coisas todas que vão nos cercando. Mas eu desisti um pouco da grande mídia e da mídia em geral, na verdade, né? Eu vou me informando por maneiras alternativas. Então, eu só fiquei sabendo de Linda Quebrada, por exemplo, que, aliás, eu acho muito legal o trocadilho que ela fez no, no nome dela, que é o Linda Quebrada, né? Já está muito menos quebrada do que já foi. Ela está... E é engraçado perceber isso, assim, né? Do quanto que tanto o Paul quanto a Linda Quebrada, eles vão caminhando para um modelo de existência, de funcionamento, de novo binário, de como a Linda Quebrada está ficando cada vez mais linda, né, dentro do que é ser linda do ponto de vista, né, do coletivo, do que é atualmente considerado lindo, e o Paul cada vez mais masculino, homem branco cisgênero. Mas isso eu acho que é uma coisa para a gente, no finalzinho dessa apresentação, a gente poder discutir. E aí, o Gustavo traz a ideia de um complexo heteropatriarcal e dessa ideia mesmo da gente desconstruir, né,
esse ideal do que de fato é a construção heteropatriarcal, cisgênero, colonialista que nós estamos vivendo atualmente. Eu acho que o patriarcado, ele foi fundamental para chegarmos onde estamos, né? Então, é assim, não dá para a gente pegar e jogar o patriarcal na lata do lixo e falar, bom, agora então nós vamos inventar um novo negócio. Não é assim que funciona, obviamente, né? Seria a mesma coisa que o patriarcal virar e falar, bom, então a gente não precisa mais amamentar, tentar fazer isso, né? Não precisa mais amamentar as crianças, não precisa mais ter cuidado, não precisa mais tomar banho, não precisa mais se alimentar, né? Vamos comprar umas pílulas que vão nos alimentar, e a gente até tentou fazer essas coisas, mas não funcionou. Porque sempre a nova forma, né, de existir, ela tenta, de alguma forma, na tentativa dela se tornar soberana, ela tenta destruir aquilo que veio antes, né? Sem saber que, na verdade, ela está sendo construída em cima, né? Ela está usando como pilares de construção aquilo que já está posto, né? Não adianta a gente chegar para uma criança de 5 anos de idade que olha para um rapaz de cabelos compridos e fala, menininha, 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 e falar para ele assim, sou absurdo, moleque, você né, um preconceituoso, isso não se faz, peça desculpas, não precisa ter essa violência, né? Porque, na verdade, aquela criança está numa fase do desenvolvimento em que ela precisa fazer essa diferenciação. Faz parte do desenvolvimento da nossa consciência fazer esta diferenciação, né? Até para depois, quando nós chegarmos na adolescência, nós sermos capazes de relativizar essas diferenças, né? E provavelmente esse mesmo menininho que chamou o outro de você é uma menininha porque você usa cabelo comprido, ele também vai usar cabelo comprido, né? Vai pintar as unhas, vai fazer um monte de coisas que antes, aos 5, 6 anos de idade, ele achava que era coisa de menina, porque na cabeça dele era coisa de menina, e a gente vive ainda num mundo onde essas diferenças existem, são ensinadas, e para o desenvolvimento da consciência humana, e até para a passagem para o próximo, né, para o que ainda não aconteceu, mas nós estamos em vias de chegarmos lá, da gente poder, né, desenvolver esses próximos passos, a gente precisa ter os conceitos para serem desafiados futuramente. E aí, eu queria trazer um pouco a história desse novo olhar que vem surgindo, né, para a sexualidade, e que vem vem trazendo uma questão política, né, que é essa coisa da Linda Quebrada, do Paul Preciado, do Gustavo Pessoa, que eu acho que eles são aí, de alguma forma, militantes de uma nova forma de consciência sexual, e eu tenho atendido pessoas poliamoristas, pessoas com outros com outras organizações familiares diferentes da que o patriarcado acredita ser a melhor possível, e que eu acho que isso é um fenômeno que vem, de fato, se fazendo presente e se fazendo necessário para que a gente desenvolva uma nova forma de pensar o mundo, né? E aí a gente entra nessa coisa que eu chamo da sexualidade democrática, que é essa possibilidade da gente poder
viver num lugar onde as várias formas de sexualidade possam conviver, serem ouvidas, serem experimentadas, de que essas novas formas elas vão criar certamente novas sombras, novos desconhecidos, novas maneiras de estar no mundo, né? E uma dessas ideias é a questão do poliamor. E eu vou falar um pouquinho do poliamor, porque como é uma coisa que eu tenho acompanhado agora mais recentemente, é muito interessante, porque o poliamor ele vem como uma proposta de uma organização sociopolítica e familiar diferente dessa ideia da binaridade, né? Embora alguns poliamoristas estejam ainda, né, numa consciência muito binária de homem e mulher, e uma coisa muito forte nesse sentido, outros já estão num lugar muito diferente, né, que é dessa não binaridade, uma fluidez sexual muito maior, né, e de que me ocorreu recentemente uma questão de que essa nova forma de estar no mundo poliamorista, ela vem trazer uma solução interessante para uma questão que é uma das questões mais difíceis hoje dos núcleos familiares, que é a solidão do núcleo familiar. O peso das responsabilidades que recaem sobre os casamentos monogâmicos e os núcleos familiares duros, né, que não deixam mais ninguém entrar para dar palpite a respeito do que tem que ser feito e de como tem que ser feito as coisas, né? Nós estamos no momento onde nós valorizamos a juventude de uma forma quase idólatra. O velho não entende, não sabe de mais bosta nenhuma, porque a época em que o velho viveu, as coisas já não são mais daquele jeito, de que existem novas formas de se educar e de se fazerem as coisas de uma forma diferente. Só que o peso sobre os pais e mães novos tem aumentado enormemente, e essa solidão e o peso que o casal, né, carrega em si, porque o casal precisa ser um do outro o melhor amigo, o amante, o companheiro das conversas, o que vai assistir os shows juntos, enfim, né? A gente vive numa espécie de endogamia hoje em dia, né? Numa coisa, mas numa endogamia de um núcleo muito pequeno. E essa história do poliamor é interessante porque ela traz essa coisa de que é como se o ser humano estivesse voltando a tentar se reorganizar em grupos maiores, né? Mas com uma outra consciência. Não com a consciência matriarcal, única e exclusivamente matriarcal, mas com uma consciência pós-patriarcal, né? E eu acho interessante da gente observar essa movimentação nessa direção, porque de fato isso resolve, né? Esse isolamento do micronúcleo familiar, né? Porque os micronúcleos familiares, eles de fato expulsam as outras pessoas, né? Por quê? Porque eles estão muito, principalmente pais novos, estão muito inseguros a respeito da nova responsabilidades que eles têm na mão, né? E eles não querem palpite de pai e mãe. A ajuda de pai e mãe só serve para quando eles precisam sair ou fazer alguma coisa para se divertir, porque estão quase morrendo de tanto não dormir e não fazer nada, normalmente, na verdade. Eles usam essa ajuda para dormir, não para trepar, o que é uma pena, né? Mas, enfim. Mas eu acho que é muito interessante esse novo jeito que está surgindo de existência no mundo, né? Essa inclusão
político-sexual diferente que está vindo à tona, né? Claro que nós estamos num momento sociopolítico muito delicado, onde todos os, né, os afetos estão superativados, mas por trás disso vem surgindo toda essa movimentação de uma nova forma de estar no mundo que me traz esperança em algum lugar. Não que eu seja poligâmico ou poliamorista ou cacete a quatro, porque não é o caso, mas eu acho que é muito interessante a gente pensar que isso pode ser uma forma de existir no mundo e que é uma saída para umas coisas que para uns problemas do patriarcado muito sérios, né? E eu queria terminar, então, para a gente poder abrir para nós conversarmos um pouquinho, com essa frasezinha do nosso querido Jung, que está no volume 10, num texto chamado O Problema Amoroso do Estudante, que eu acho bem bonitinha, que é assim: a sexualidade simplesmente experimentada como sexualidade é animalesca, que não está problema nenhum com isso, tá? E ele deixa isso claro no resto do texto todo. Mas como expressão do amor é santificada. Por isso, não perguntamos o que alguém faz, mas como o faz. Se faz por amor e no espírito do amor, então serve a um Deus. E o que quer que faça, não cabe a nós julgá-lo, pois está enobrecido. Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estou aberto a discussões. Foram... Gente, quanto tempo deu? São 9 horas da noite já. Jesus. Alguém quer falar? Vocês podem abrir o microfone. Maria Helena? A Karine estava colocando uma questão no nosso grupo, em particular, bem interessante. Cadê ela? Ela está aí? Não, né? Não, não. Você leu o comentário, Débora, que ela fez no nosso grupo do WhatsApp? Eu abri, mas não li. Quer que eu leia? Então, dá uma olhada. Ela fez uma comparação. Dá uma lida. Eu acho que ela não conseguiu entrar. A Karine é do nosso grupo, Luiz. Mas acho que ela Que não pena que conseguiu ela não entrar. conseguiu. Ela está falando com a gente aqui em off, pelo WhatsApp. Entendi. Conselheira nossa do TEAR. Tá, Ela eu vou deve ter ler. entrado, porque ela está falando coisas que você apresentou no... Ou então ela tem um contato com o Com a inconsciente lei. coletivo mais apurado, Ah, Vou ler o né? comentário dela. Pode ler. Deixa eu ver. Com ele falando da Lin da Quebrada, né? Da Lin falando, lembrei muito do Madame Satã, a Casa Noturna de São Paulo. Uma das performances da casa, em meados de 80, era feita por uma travesti que se jogava em uma banheira cheia de líquido vermelho para representar o sangue do assassinato dessa população, e que falava exatamente como a Lin, que ela era um ser sexual em transformação e que pela imagem dela muitos teriam voz. Achei interessante, mas não sei... isso. Muitos teriam voz. Deu para acompanhar? Deu. Essa é tão interessante, né? Porque como a gente vai esquecendo da história, né? Do passado e de tantas pessoas que lutaram por essas coisas, até para poder existir essa efervescência que a gente está vendo aí na internet, né? E essas novas formas de se relacionar, quer dizer, mesmo o poliamor, né, gente, ali na década de 60, entre os hippies, isso era uma, né, uma forma de se relacionar, uma forma de estar no mundo, mas muito menos, com alcance muito mais limitado, né?
Alcançava as pessoas que foram ao Woodstock, ou as pessoas que estavam ali na Praça da República, ou que, enfim, né? Mas eu fiquei pensando esses dias, na verdade, no Ney, né? O Ney, que é essa metamorfose ambulante também, né? E que é essa maravilha de pessoa, de artista, de ser humano, né? Que aos 80 anos está aí, lindo, gostoso, fazendo essas apresentações e dançando, e aí é incrível, né? Assim, eu sou fãzaço desse cara, mas ele estava lá, né? Década de 70, sendo lá esse, em plena ditadura militar, sendo esse ser, né? Que não era nem ele direito, nem ela direito, e era, ao mesmo tempo, muito ele e muito ela, né? Então, é engraçado como a gente não... de como a gente tem a memória curta, algumas vezes, né? Para essas coisas. Mas eu sinto que, por isso que eu falo, né? Assim, o que eu trouxe, essa ideia de que o desenvolvimento da consciência, ele é um desenvolvimento linear. A gente as coisas não surgem do nada, né? Não são inventadas do nada. Diga, Marilena. É que isso, a coisa do poliamor tá tendo nome, está sendo falado, está sendo mostrado, mas isso é eterno, né, Luiz? É que realmente a gente está podendo ter figuras politicamente exercendo a sua militância por direito de existir, né? Nós tivemos na Uhum, semana passada a Semana do Orgulho Gay, e que tem uma importância, juntar política com sexualidade, né? Tem uma importância política uhum, tremenda, mas isso é eterno, né? Só uhum, está sendo mais uhum. mostrado e mais autorizado, e por conta disso, talvez até mais morto, né? Talvez mais assassinado, mais brutalizado, porque o que fica à mostra fica mais em risco, né? Mas se a gente Vocês... for olhar desde o início de toda a humanidade, a expressão da sexualidade, ela não tem essa coisa binária, que se pretendeu ter entre aspas, né, normalidade, e que Freud tanto trouxe, e Jung também, em alguns textos, tanto trouxe, né? Também, coitados, né? Eles eram seres de um mundo pós-vitoriano, né? Não dá Não dá para pedir para muito colocar. mais deles do que o que eles puderam dar, né? Mas o poliamor É, é, acho que assim, eterno, né? Pertencente, bom, arquetípico gente, até. o próprio Jung não era monogâmico, então Uhum. vamos começar por aí, né? Para a gente olhar para a própria bunda, sabe? Para resolver nossos problemas antes de falar dos outros, né? Mas, enfim. Mas eu acho que sim, tem uma coisa que eu acho que você chama atenção, Maria Helena, que eu acho que é importante da gente pensar e que eu tentei trazer na, na apresentação que eu fiz, que é essa ideia do ser humano funcionando em hordas, né? E do perigo do excesso de ou da exacerbação dos afetos políticos, né? Dos afetos, dos posicionamentos, dos excessos. E, de novo, não que não sejam profundamente necessários, os são, mas da gente pensar, em primeiro lugar, que, do ponto de vista estatístico, é impossível nós termos, num país, 56 ou 51 milhões de pessoas do mal, né? Se isso fosse verdade, não haveria mais país, né? Então, veja, essa dicotomia, né?
excesso de distanciamento e de polarização dos extremos políticos, eles vão causando um funcionamento mais primitivo no ser humano e que olha para o grupo do outro lado como o inimigo que precisa ser destruído. E aí, nesse sentido, quando você é de um grupo, de uma minoria, e não compartilha das ideias políticas, ideológicas, religiosas do seu grupo, aquele ser precisa ser destruído, né? E isso acontece nos dois opostos, né? E esse é, na verdade, assim, uma das ideias que eu quis trazer para a gente pensar juntos um pouco é isso, né? Como é que a gente consegue aguentar a diferença, né? Porque para nós sermos inclusivos, nós precisamos aguentar os excluidores. Para nós sermos tolerantes, a gente precisa tolerar os intolerantes. Não a ação intolerante, mas a ideia intolerante, né? Porque essa ideia, quando ela não está no extremo dos, né, vamos dizer assim, do idealismo político, ela pode ser uma ideia que desafia, né, e que traz consciência também, né? Lembrem-se, e isso é importante a gente lembrar, é na polarização, no diferencial de potencial que a alma se move, que a consciência se faz, né? Então, e essa é a grande dificuldade quando a gente toca num assunto, em assuntos como religião, sexualidade, política, são partes da nossa psique que são ativadas e, e é como se estivessem desafiando a nossa sobrevivência, né? Desculpa, Paulo, pode falar. Paulo, precisa desmutar. Ah, sim. Pronto. Eu fiquei pensando durante a sua fala uma questão que também aparece, é a questão da militância e também uma certa rigidez no sentido de uma setorialização. Eu não sei o que você poderia falar, porque, por exemplo, você foi falando de sexualidade, entra na questão, por exemplo, da população LGBT. Então, existem muitas vezes, é, parece que só pessoas LGBT estão autorizadas a falar sobre, né? Então, se for uma pessoa de fora, não tem a mesma autoridade, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí chega uma falta desse diálogo, dessa diplomacia, que acho que seria assim o melhor caminho a ser adotado, né? Você transitar pelos assuntos Uhum. e não ficar somente no seu pedaço, né? Acho que eu vou tentar ilustrar melhor algo que aconteceu comigo. Eu canto em coral, né? E eu fui a um evento de negro spiritual, né? Que seria, né, o canto para naquele estilo. E houve duas palestras, uma de uma pessoa negra, de uma mulher negra, e outra de uma mulher branca, né? E a fala da mulher negra não me incomodou, mas a mulher branca incomodou. Ela está ali falando e eu achei desnecessário, né? Assim, e como essa questão, assim, a gente busca, né? Claro, a gente busca esses líderes, né? Mas como É, é difícil aceitar outra pessoa falando sobre algo, né, que a gente pensa que tem que ser somente
a pessoa do grupo, né? Acho que é isso. Não, porque estamos em tempos, né, de sobrevivência, né, como se nós estivéssemos entrando num modo de tempos de sobrevivência. E aí tem toda essa questão da apropriação cultural, da apropriação de vivências, de que você não sabe o que é sofrer preconceito, você não sabe o que é sofrer, você não sabe o que é ser mulher, você não sabe o que é ser gay, você não sabe o que é ser preto, você não sabe o que é ser... E vocês imaginam, né, assim, eu, homem, hétero, cisgênero, branco, tiozinho, de cabelo branco, né? Vim aqui falar sobre sexualidade, falar sobre né, da turma LGBTQIA+, falar dessas questões de inclusão. Quem sou eu? Eu imagina que eu já vivi em algum momento algum problema em relação a isso. Mas o que a gente começa esquecendo é de que, né, de saída, de que estar dentro desse saquinho de carne não é uma tarefa fácil para ninguém, né? De que todos nós sofremos, todos nós passamos por experiências muito difíceis na vida. Eu não estou, de jeito nenhum, me comparando com alguém que nasceu numa comunidade pobre da cidade de São Paulo ou do norte do nosso país. Seria uma estupidez da minha parte dizer que eu sei o que essas pessoas sentem. Eu não sei o que essas pessoas sentem. Mas, do ponto de vista arquetípico, de alguma maneira eu tenho uma ideia, né? E porque nós somos todos ligados. E de alguma maneira, o sofrimento do excluído, e essa experiência, sim, eu já vivi de forma muito pungente na minha vida, essa experiência eu sei qual que é, né? E eu consigo ter não só eu consigo ter empatia por isso, né? Eu sei o que é sofrimento psíquico, eu sei o que é sofrimento de exclusão. Então, essa experiência humana, ela é toda muito parecida. E no final das contas, né? E é por isso que eu terminei com uma frase de amor, porque eu acho que a, a grande arma que o ser humano tem contra, né, o mal que nos habita é o amor, né? E o mal habita a todos nós, não só aos homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, tiozinhos nascidos na década de 70, né? Eles habitam os meninos negros que estão nas comunidades, habitam os policiais que estão batendo nos meninos negros que habitam as comunidades, estão nesses meninos negros que também batem em outros meninos negros que são mais fracos do que ele, porque eles querem alguma coisa e o controlar, né? Essas vivências todas humanas, elas são universais, né? Então, a possibilidade que a gente tem, né? E, na verdade, assim, a maneira mais, vamos dizer assim, a nossa sobrevivência depende da nossa mistura, né? Os animais da natureza, quanto mais vira-latas nós formos, melhor é para nós. Sem dúvida nenhuma, né? A mistura nos torna menos vulneráveis.
Mas não deixa de ser, né, o que o Paulo estava trazendo, a questão que vem sido falado muito, que é o lugar de fala. Sim. Né? O lugar de fala é algo que a militância traz muito, a militância principalmente daquele que quer viver uma sexualidade, vamos colocar assim, né, na questão política, a sexualidade que é tida como normal e a sexualidade como um todo, como uma vivência humana, né? E nós podemos até saber, até ter empatia, mas não estamos no lugar, né, daquele que passa por das discriminações. Mas eu queria te fazer uma provocação, Luiz, na verdade, né? Uma junção, você está falando do amor, né? Uma junção do amor e das vivências de poliamor. Como você vê, né? Como você vivencia isso na tua experiência e no trabalho, porque você tem uma pesquisa de anos, né? Teu trabalho de final da formação da SBPA foi buscar a sexualidade em Freud e Jung, né? Como é esta mistura, né, do amor e da sexualidade? Mais uma provocação. É uma baita confusão. Pois é, uma baita confusão que você foi mexer, né? Pois é. Mas você sabe, Maria Helena, eu só queria fazer uma pena, eu perdi um raciocínio, mas uma coisa importante desse lugar de fala, né? Porque nós precisamos, sim, cuidar do lugar de fala e respeitar o lugar de fala. Mas nós precisamos sentar com os diferentes para falarmos pacificamente uns com os outros. Porque se a gente se olhar como inimigos, nós vamos só repetir os mesmos erros que a história da humanidade vem repetindo e repetindo e repetindo neuroticamente ao longo dos tempos, né? Eu vou falar um pouquinho, então, do poliamor. Só que só deixa eu te fazer um parênteses, né? Acho que assim, o lugar de fala, né, conforme a Djamila Ribeiro coloca, não se torna uma coisa de um inimigo, mas assim, a gente vai sentar junto na mesma mesa, vamos discutir um determinado assunto na diversidade, seja ela de raça, de sexualidade ou do que seja, do que for. Porém, aquele que está naquela situação que está sendo discutida, aquele tem a vivência, né? Na situação, seja ela qual for. Aí não é só uma questão de raça, uma questão de sexualidade, de classe social. Aquele lugar, né? Aquele lugar tem aquele porta-voz tem aquele lugar de fala. Mas não, é claro que sentar-se numa mesa e numa conversa de trocas de experiências é mais do que necessário. Né? Não, é fundamental. senão corre-se o risco de fazer uma exclusão também do outro lado. Né? Ficaram, como você falou, brilhantemente falou durante a palestra, durante nosso encontro aqui, a live, criar guetos, né? A gente se fecha em guetos e fica cometendo o mesmo erro de exclusão do qual a gente reclama. Né? É isso mesmo. Mas você me falou, né, da questão da junção entre sexualidade e amor. São duas coisas que não precisam necessariamente conviverem nem estarem juntas, né? É só uma questão de qual é a relação que você vai estabelecer com a sua própria sexualidade, com o seu próprio corpo, com as pessoas que estão em volta de você e a responsabilidade
que você vai ter em relação aos seus atos e às escolhas que você faz. O que eu tenho visto em relação ao poliamor é que, nossa, é uma puta confusão. E é dessa confusão que eu estava falando. O poliamor, ele, por um lado, né, como uma proposta, uma nova proposta de estruturação sociopolítico-familiar, ela é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, ela é muito, muito mais complexa do que uma relação de um casal, né? Porque ela envolve mais do que dois, né? E é como se as complicações aumentassem exponencialmente nesse sentido, porque é como se 3 virassem 333, né? E 4 virassem 4.444, né? E assim por diante, porque são além da pluralidade, né? Do daquele conjunto de pessoas que se amam, você está adicionando a pluralidade de cada um daqueles seres que estão sendo postos ali, né? Então, por exemplo, até do ponto de vista biológico, se você tem 3 ou mais, isso acontece em todos né, os mamíferos, mas se você tem, por exemplo, 3 ou mais fêmeas, 2 ou mais fêmeas morando no mesmo ambiente, a tendência é que o período fértil, né, delas todas se encontrem, né? Então, né, nós sabemos que essas coisas acontecem, a gente não tem explicação para isso, mas isso traz uma complexidade para todas as relações muito maior do que efetivamente um casal, vamos dizer assim, bem entre aspas, considerado normal hoje na nossa sociedade, né? É isso. Gente, mais alguém gostaria de falar? Ô, Luiz, só para, digamos assim, complementar esse raciocínio que você traz tanto lá do tema do arquétipo, do que é arquetípico, né? Uhum. Quando a gente traz falando dessa família, né, desse módulo família, a gente está trazendo também um micro-organismo que é traduzido, ou seja, que é uma projeção até de uma coisa muito maior que são os arquétipos. Então, na minha maneira, como que se daria, quando você fala como que essa família vai... Sim, ela está em caos. A primeira impressão que aparece é o caos. Então, é como se a gente estivesse formando nesse... É a partir daí que existe a possibilidade de uma mudança mais coletiva, né? Então, Uhum. a gente lembra lá, né, na mitologia, nessa época do caos, no pré-olímpico, né, quem faz toda a articulação entre o que estava ali proposto é Eros. Eros esteve sempre presente. E não é Eros só nessa coisa da amorosidade, mas Eros tecendo caminhos de realizações, de expressões, né? Eros é o Eu, capeta, né? é o capeta e é o que consegue unificar, consegue trazer uma relação. Sem Eros não existiria o Olimpo, né?
Os deuses não se virariam nessa essa relação com o humano, né? Então, acho que Uhum. esse olhar para esse micro, a gente sempre acho que precisa olhar para o micro. O que está acontecendo hoje? Aí sim eu parto da política enquanto um instrumento de, né? A gente pode falar aí uma política democrática, uma política autoritária, uma política fascista, e a gente encontra nesse a consciência vai buscar um caminho essa relação mais ligada a uma totalidade, né, a uma androginia, né, seja mais assim, criativa, né? Eu acho que é isso que a gente pode falar dessa polarização que parece que acentuou, né? Uhum. Como que existe uma polarização de que uma coisa que destrói essas relações e uma coisa que tenta fazer com que essas coisas comecem a acontecer. Acho que é isso o nosso grande processo, que é um mundo de transformação, digamos assim. Nós estamos no meio do caos, né? Isso também. Talvez sempre estivemos, provavelmente, né? É que a nossa consciência patriarcal é que tenta desesperadamente dar sentido e organização, né, para esse caos que a gente vive. E nesse sentido, eu concordo com a tua colocação. Eu brinquei, né, que Eros é o capeta, porque Eros, ele cria, né, as relações e destrói as relações. Eros é aquele que nos impulsiona à projeção, né, ao apaixonamento. E é justamente na projeção dos conteúdos no outro que a gente depois se decepciona, recolhe as projeções e faz consciência de quem somos, né? Mas teve um comentário aqui, finalzinho do Átila, né? Que fala assim, olha, se o normal da sexualidade é o resultado de uma longa construção, poderíamos criticá-lo dizendo que o normal, na verdade, está, né? Eita, idade. Está em outro tipo de experiência de sexualidade, ou dizendo que não é preciso haver normal na sexualidade. Qual das duas ideias te faz mais sentido? As duas. Né? Porque a questão da normalidade é uma questão para a consciência patriarcal, né? Eu acho que uma coisa maravilhosa, por exemplo, que a consciência patriarcal traz é, por exemplo, não matarás, né? Não estuprará crianças alheias, nem as próprias, até porque ninguém tem uma criança, né? A criança que nos tem, a partir do momento que nós somos pais ou avós e assim por diante, mas de fato, como a gente tenta encaixotar todas as coisas para organizá-las, para a gente conseguir se sentir menos atrapalhado e seguro nesse caos que nós vivemos, essa ideia de normalidade, ela é uma construção desse jeito de estar no mundo, né? Então, o que é normal para a sexualidade, não existe normal, né? Se a gente for fazer um exame honesto a respeito da própria sexualidade, alguém aqui tem coragem de dizer tudo que já passou na própria cabeça, em público, a respeito de sexualidade? Eu nem me atrevo. Nem me atrevo, né? Então, a gente
denomina aquilo que é normal na sexualidade, até porque, veja, nós somos seres sexuais, né? Dizer que alguém é homossexual, bissexual, pansexual, eu acho que talvez o pansexual seja o que mais se aproxime do que designe, do que definiria de fato o que é a sexualidade humana. Nós somos sexuais, né? Esses nomes que a gente dá é para a gente encontrar a nossa hordazinha, o nosso grupinho, para a gente poder se organizar dentro desse caos, encontrar os amiguinhos para poder sentar, conversar e falar: nossa, você também sente que nem eu também sinto que nem você, que legal, que bom que tem gente igual a mim no mundo, eu não estou sozinho, né? Eu não preciso me desesperar e eu não sou uma aberração. Mas, na verdade, todos somos aberrações e, portanto, nenhum de nós é. Acho que é nesse ponto que a internet nos facilita, a vida atual tão interconectada, né? Nos facilita a nos identificarmos nas nossas fantasias secretas e ocultas, né? Poder olhar para isso como mais coletivo e mais arquetípico do que propriamente individual. Tá? E Né? nesse sentido, mas nesse sentido, eu acho que tem um exercício importante para a gente fazer, né, Marilena, que é poder olhar para o próprio perverso, para o próprio fascista, para o humanista, para para todos esses aspectos que moram dentro de todos nós, né? O que nos diferencia é muito mais a nossa ação do que efetivamente o que a gente pensa ou imagina, até porque a gente não tem controle sobre o que a gente pensa normalmente, né? A gente tem controle sobre o que a gente faz com o que a gente pensa. Uhum. É isso aí, meu povo. Vamos descansar em paz, em amor e harmonia. Paulo, Paulo, quer encerrar? Bom, nossa, mais alguém quer Deixa só eu fazer? agradecer. Então... Isso. Eu não fiquei com dúvidas, eu achei uma noite maravilhosa, assim. Um tema realmente bastante complexo, né? Para gente discutir, mas que é muito importante. Então, muita gratidão pela forma que você trouxe. Foi uma delícia acompanhar. Que bom, obrigado. Bom, Pronto, Paulo. mais ninguém então quiser falar, também quero agradecer a presença do Nieri aqui conosco e de trazer esse tema para discussão, muito importante, muito interessante. Agradecer aqui a nossa equipe do TEAR, a Natália Castanha, que esteve conosco também nesse processo de inscrição para o evento, de divulgação da live. Agradecer ao Carlos e à Maria Helena pela possibilidade de conhecer o seu trabalho aqui na região, né, de apresentar o seu trabalho aqui para a região de Mogi das Cruzes, Alto Tietê. E agradecer a todas as pessoas pela presença e por essa troca de experiências, troca de conhecimento, tá bom? Então, bom final de semana para todos e os nossos próximos eventos serão divulgados nas redes sociais do TEAR. Esta live está gravada, né? Ela estará disponível depois no nosso canal do YouTube, em breve, está bem? Então, bom final de semana para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Eu quero só um minutinho, Paulo, desculpa, você encerrou, mas eu quero, em especial, agradecer, Luiz, né, o teu carinho de receber nosso convite e muito obrigada mesmo, tá? Imagina, é um prazer.
E sabe, eu absolutamente me coloco à disposição para outras vezes estar aqui. E eu acho do fundo do meu coração que o conhecimento se faz nas discordâncias, né? De que a importância da gente não concordar um com o outro é fundamental. Então, que a gente continue concordando, discordando e podendo conversar a respeito, né? E ficar nervoso e ficar não nervoso, enfim. Eu acho isso tudo muito importante. Tá bom? Tá bem. Tá Carlos, bom, quer Luiz. falar? Obrigado mesmo, Prazer. né? Obrigado mesmo, Luiz. Gostei da sua presença aqui. Obrigado mesmo. Muito Bom, grato. obrigado.